Bora. Questão 147 agora pra gente. Você vai ver com a questão de função quadrática. Questão de função quadrática. E é uma questão até que você tem que ter uma sagacidade. Sagacidade, tem que saber algumas fórmulas ali, ó. Uma dica, tá? Decore todas as formas de função quadrática. Todas as formas de função de segundo grau têm que estar decoradas. Tá bom? Por favor, tem que estar decoradas todas essas formas. Vamos lá. A produtividade P de um tipo de semente depende da quantidade Q. Eu quero que você marque com a sua alma essa palavra depende. Quando uma grandeza depende da outra, produtividade depende da grandeza quantidade de fertilizante, a grandeza está em função, uma grandeza está em função da outra. Uma grandeza está em função da outra. Então, se P depende de Q, P está em função de Q. É isso, tá? Basicamente. Ambas em quilogramas, blá blá, é unidade, tá? Foram realizados 4 experimentos em pequenas regiões onde foi possível medir a produção para diferentes valores de Q para aquele tipo de solo, obtendo os seguintes resultados. Então, na região 1, você teve 0 kg por... Você teve a quantidade de fertilizante de 0 e a produtividade de 1000. Região 2, quantidade de 100, produtividade de 6.000. Região 3, quantidade de 200, produtividade de 9.000. Região 4, 500, produtividade de 6.000. Beleza? Tá bom. A produtividade P é modelada por uma função quadrática, tá bom? A gente já sabia que era a função, só que agora ele já está nos dando um dado ali que é a função quadrática. Na variável Q, a gente já sabia, como eu já falei, depende, né? A relação depende ali. O objetivo desse experimento é obter a dosagem ideal de fertilizante que torne a produção máxima. Então, basicamente é o seguinte, eu cheguei lá na região 1 e eu peguei, basicamente, é pra você estudar como é que um fertilizante, como é que ele atua. Porque às vezes se você coloca demais, ele diminui a produtividade, você coloca de menos, ele aumenta, mas aí você não sabe como é que ele varia, o padrão que ele varia. Na verdade, agora a gente consegue estudar por conta dessa função quadrática que ele vai estar nos dando. A gente vai montar a função quadrática e a gente vai ver como é que varia a produtividade em função da quantidade de fertilizante. Mas repara que não é algo crescente. Não é, quanto mais fertilizante, maior a produtividade. Pode ser que aumente a quantidade e diminua a produtividade. Então a gente tem que fazer análise. Vamos lá? Qual que deve ser então? Ele quer saber basicamente para aplicar no terreno dele, ele está aplicando em microterrenos para saber como é que esse fertilizante trabalha. Ele está pegando basicamente, ele está coletando dados para saber como o fertilizante trabalha e depois modelar uma função que seja de forma que a gente consiga modelar uma função para que a gente consiga depois a função basicamente ela só cumpre o papel da gente modelar ela para conseguir uma fonte viável para a gente descobrir como que se relacionaria se a gente tivesse 2.000 de... Perdão. Se a gente tivesse colocado 350 de fertilizante, se a gente tivesse colocado 400 de fertilizante, se a gente tivesse colocado 500 de fertilizante, como é que isso aqui me retornaria em produtividade? Basicamente é isso que a função vai nos dar. A gente vai jogar um valor na função de fertilizante que eu quero adicionar, ele vai me retornar um valor de produtividade que esse fertilizante, que essa quantidade de fertilizante gera. Beleza? Só que na função quadrática, repara, na função quadrática é uma parábola e ela tem um valor máximo. Entendi, Lucas. Ela tem um valor máximo. Então, tem um valor ali tal, um valor Q de fertilizante que a gente coloca na produção e que ele maximiza essa função. Que maximiza a produtividade, que torna a produção máxima. Então a gente vai ter que descobrir esse valor Q. Mas primeiro a gente tem que descobrir qual que é essa função. Vamos descobrir primeiro então a lei de formação. Repara, se você fosse escrever uma função, você escreveria assim, f de x, né? Então o P, ele cumpre o papel de y e o Q cumpre o papel de x, tá bom? Aqueles mesmos y e x do plano cartesiano, beleza? Então aqui é x e aqui é y, beleza? Perfeito. Repara, uma forma da gente escrever, lembra que eu falei para você, formas da gente escrever função de segundo grau é importante a gente decorar, né? F de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Essa é mais clássica, né? É a lei de formação. Mas uma forma que eu acho interessante você decorar, que é o que a gente vai usar aqui agora, é a seguinte forma. Basicamente, né? É a seguinte forma. O que a gente pode pensar?
Aqui, ó. Repara. Opa. Repare bem. Quando a quantidade é zero, quando o Q é zero, quando o X vale zero, basicamente, repara. Zero ao quadrado, zero aqui. Então vai zerar aqui, vai zerar aqui. O Y é 1000. Então o C ele é 1000. O C ele vale 1000. Beleza? O C vale 1000. Aí a gente poderia pensar da seguinte forma. Repare bem, repare bem. Ó, a gente tem valores iguais aqui. Nessa da gente ter valores iguais, a gente poderia dizer o seguinte. Dessa forma aqui, ó. Poderia dizer assim, ó. Aqui é 6.000. Aí aqui, ó, bate tanto no 100. E depois aqui, ó, bate aqui, ó, no 200. Isso daqui, obviamente, não é. Claro, não é. Obviamente não é. Mas como os valores são iguais, a gente poderia pensar da seguinte forma, como sendo raízes da função. Só que de uma função que começaria no 6.000, onde o eixo x ele é a reta que corta o valor 6.000 aqui. Beleza? E aí vira os x's da função. Beleza? Então repara, qual que é a forma que a gente pode escrever a função quadrática utilizando as raízes? F de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Quem que é o x1, quem que é o x2? 100 e 500. E o y? O y aqui nesse caso, o y vai valer 6.000. 6.000? Creio eu. Deixa eu testar aqui se o y vale 6.000 mesmo. X menos 500, tal. Ah, não, perdão. O x ele vai o y, perdão, tá? O x, basicamente a gente usa esses x1 e x2 como sendo raízes da função, tá? E aí a gente vai pegar um ponto qualquer aqui, uma equivalência entre x e y. Eu vou utilizar nesse caso aqui essa equivalência, que 0 equivale a 1000, tá bom? Então o y é 1000 e o x é 0. Então se o x aqui vai ser 0, olha só o que eu vou escrever aqui, ó. Repara, deixa eu só passar isso aqui para cima. O y aqui é 1000, o x é 0, o x é 0. Então, eu vou ter o seguinte. 1000 é igual a menos 100 vezes menos 500, menos 50.000, A. Beleza? Corta aqui, 3, 0, 3, 0, 3, 0. A, então, é igual a 1 sobre 50. O A é 1 sobre 50, então. Perfeito? É isso. Acabou. Agora, se a gente aplicar ali, ó. Repara, agora a gente só vai pegar, vai colocar o valor do A, vai colocar o valor do x1 e o valor do x2. Só que o valor do x1 e o valor do x2 como sendo, aqui, ó, 100 e 500, que são os valores aqui que representam como se fossem as raízes. Só que não são as raízes, são os valores que me retornam valores iguais no eixo y. São valores de x que retornam valores iguais no eixo y, beleza? Então a gente teria o que, ó? P de Q é igual a A. A gente descobriu que é 1 sobre 50, vezes x menos x1, que é 100, vezes x menos x2, que é 500. Beleza. 1 vezes x, 1 sobre 50 vezes x, 50x. 1 sobre 50 vezes menos 100, vai ficar menos 2. Porque vai ficar menos 100 sobre 50, menos 2. Perfeito. Aí a gente vai ter o seguinte.
Isso aqui tá tudo assim. Ainda tá multiplicando, né? 1 sobre 50 vezes x. X sobre 50. 1 sobre 50 vezes menos 500. Menos 500 sobre 50 vai dar menos 10. Beleza? Então, P de Q é igual a essa bagaça. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai basicamente só administrar. Só colocar aqui, ó. Mais uma multiplicação. Assim, ó. Mais uma multiplicação. Uma distributiva, né? Na verdade. X sobre 50 vezes x sobre 50. X ao quadrado sobre 2.500. X sobre 50 vezes menos 10. Menos 5. Menos x sobre 5. X sobre 50. Ó, desculpa. Aqui já foi, né? Menos 2 vezes x sobre 50. Vai ficar menos 50. Opa, menos x sobre 25. Menos 2 vezes 10. Mais 20. Perfeito? Aí a gente vai ter o seguinte. Vai ter aqui, ó. 5, 25. Tô igualando. Vou igualar os denominadores desses dois aqui, ó. Vou igualar os denominadores de x sobre 5 com x sobre 25. Vou igualar os dois denominadores para que a gente consiga somar tranquilamente. Então, para igualar esses dois denominadores, vamos multiplicar aqui em cima por 5 e aqui embaixo por 5. Então, aqui vai ficar menos 5x sobre 25. Beleza. Agora é só somar normalmente aqui em cima. Menos 5x menos x, menos 6x sobre 25, mais 20. X ao quadrado sobre 2.500. Perfeito. É igual a P de Q. Perfeito, perfeito. Pronto. Agora é só a gente descobrir quanto que vale o x do vértice. Ah, Lucas, quanto é que vale o x do vértice? Me explica aí. Fala aí, Lucas, quanto é que vale o x do vértice? Bom, basicamente o x do vértice, cara, ele vale menos b sobre 2a. E nesse caso aqui, o x do vértice, ele faz o papel da quantidade de fertilizante. E como a gente sabe, o x do vértice é o valor máximo que o x pode assumir. Então, se o x do vértice, se o x é o valor máximo, o x do vértice é o valor máximo que ele pode assumir, e o x aqui nesse caso faz o papel de Q, de quantidade de fertilizante, o Q do vértice é a quantidade máxima de fertilizante que ele pode assumir. Então, calcular a quantidade máxima de fertilizante é calcular o x do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a, tá bom? Então, menos b, x do vértice, ou seja, o Q aqui, menos b, quem que é o b? O b é um menos 6 sobre 25, então menos 6, menos 6 sobre 25, tudo isso dividido pelo a. Duas vezes o a, na verdade, né? Desculpa. Dividido por o a é 1 sobre 2.500. Então, como é duas vezes o a, é 2 sobre 2.500. Então, 2 sobre 2.500. Deixa eu apagar isso aqui. Questão trabalhosa, viu? Nossa senhora. Então, fica menos com menos vai dar mais. Então, aqui em cima vai ficar 6 sobre 25. Vezes divisão de fração, né? Então, você conserva a primeira, 6 sobre 25. Inverte a segunda. Multiplica pela inversa segunda. 2.500 sobre 2. Vamos fazer um corte aqui, ó. Corto 25 com 25, aqui fica 100. Corto 2 aqui com 100, fica 50. Logo, a quantidade máxima de fertilizante que vai ser o Q do vértice é igual a 6 vezes 500. Dá 300. Beleza? É isso. Acabou. 300. Nosso gabarito, letra C. É isso. Questão trabalhosa, questão exigia muito conhecimento técnico, exigia muito conhecimento, muita sagacidade ali, pra você, tipo assim, você poderia fazer por uma forma um pouco mais complexa por sistema, né? Você já tem os valores de x, já tem o valor de y, você pode fazer por sistema aplicando aqui na lei geral. Mas se você sabe essa forma aqui, sai mais rápido. A lei de formação sai mais rápido. Eu acho, pelo menos, que sai mais rápido, né? Enfim, né? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e eu vejo você na próxima questão.